E aí tem um outro trecho aqui que é interessante também, né? Que é quando eles falam que o Bolsonaro estava procurando alguma coisa de errado na urna porque ele não queria passar o bastão, a faixa presidencial, no caso, para o presidente Lula. E não passou, né? Tem conhecimento que, se após, e também consta aqui nos autos, o senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade, o primeiro turno e depois o segundo turno, hoje réu, então ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava com não uma nota, com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita, e com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral, e depois desmarcou essa reunião porque foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim, senhor. O senhor sabe como foi essa pressão? Ministro, efetivamente eu não sei se foi por ligação, se foi por conversa particular, mas essa pressão realmente existia. O general Paulo Sérgio, ele tinha uma conclusão desse documento, né, voltada para um lado mais técnico, e se tinha a tendência de fazer algo voltado um pouco mais político, né? E acabou que no final chegou-se ao meio termo, que foi o documento que foi creio, produzido e assinado. O senhor ainda, em relação a essa questão, que na verdade consta não só no seu depoimento do dia 28 de 2023, mas também no seu depoimento aqui no Supremo Tribunal Federal no dia 21 de novembro de 2024. O senhor tem conhecimento que depois do relatório apresentado e da nota que o Tribunal Superior Eleitoral emitiu, dizendo que havia recebido o relatório do Ministério da Defesa, que tinha testado a lisura das eleições, a regularidade das urnas. O senhor tem conhecimento se o Coronel Paulo Sérgio sofreu pressões para soltar uma segunda nota? Não me recordo, ministro. Essa segunda nota eu não me recordo. Eu creio que depois que saiu a primeira, eu acho que depois que foi entregue a versão oficial final, eu acho que não teve uma pressão para sair a segunda, não me recordo. Então, houve pressão, né? Certamente, né? Ele fala mais de uma vez que o Bolsonaro, o que ele queria era achar alguma coisa na urna. Porque a urna era a desculpa deles fazerem qualquer coisa, né? Exatamente. Então, eles estavam... simplesmente não aceitaram a derrota, seja pelo ego fragilizado deles, de ter que passar aí a presidência para o Lula, deles terem perdido a eleição, e também porque tinha muita irregularidade, né? Eu acho que eles pensavam principalmente... eu acho que eles nem estavam ligando tanto para as merdas que eles estavam fazendo no final do mandato, porque eu acho que o medo deles era, cara, se a gente não for presidente, se a gente perder a presidência da República, a gente vai se ferrar muito por causa da nossa gestão na pandemia. Porque aí vai vir PGR, vai vir Polícia Federal, vai vir todo mundo em cima da gente, porque a gente fez muito menos do que a gente deveria, né? E uma prova disso é o número de mortes relativos comparado com os outros países. Né? E todo o charlatanismo de querer empurrar a ivermectina e a outra lá que eu esqueci o nome agora, A gente não pode falar o nome dela. Na população, exato. Só que aí, nessa de não podemos sair do poder, eles cometeram outros crimes que eles foram condenados, vão ser condenados antes do que os crimes da pandemia, se é que serão condenados pelos crimes da pandemia algum dia. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Infelizmente, esse é o grande ponto, né? Porque é muito triste você chegar nesse lugar que chegou e não ter nenhuma punição sobre isso, né? Aquela CPI, nada foi feito com aquilo, mesma coisa que nada. É capaz de dar mais coisa na CPI das bets do que deu naquela CPI. Então, é muito revoltante, muito triste, mas pelo menos eu acho que existia um motivo forte o suficiente para haver punições, e vai haver, e as punições são sérias, e vai, de alguma forma, vingar todas essas pessoas, todas essas famílias, porque, de alguma forma, esses vagabundos vão pagar, né? Mas
Mas a gente está vendo, né? A gente estava falando sobre quanto tempo a gente demorou para chegar aqui, né? Nós estamos na metade do terceiro ano do governo Lula. Eles cometeram muitos crimes, né? E a gente está investigando só uma parte deles, né? Ou seja, teria muita coisa, né? Para você ver a questão das joias, a questão dos imóveis pagos com dinheiro vivo e, sobretudo, a questão da pandemia. Então, você tem realmente uma quadrilha ali, né? Que se instalou ali de uma forma assim que eu nunca imaginei que fosse ver assim na história do país, assim. E a gente já teve o Collor, né? A gente já teve episódios muito tristes assim no país, e hoje uma coisa que eu ficava pensando durante o tempo todo assim que eu estava ouvindo esses caras, não sei o quê, cara, e o país, cara, né? Eles ficavam nessa só, cara, de fazer reuniãozinha com o milico para descredenciar urna, outra reuniãozinha para mostrar minuta de golpe. Cara, enquanto tem muita gente que tá precisando do básico no país, assim, cara. Isso que é muito... eu ficava muito indignado com isso, assim, porque a política é feita para isso, cara, para você tentar... Você pode criticar o Lula de todas as formas, mas o Lula tem horas que ele privilegia os interesses do mercado financeiro, eu tô falando dos erros do Lula, às vezes ele não escuta algumas pessoas, mas ele tenta fazer política, né? Esses caras não fizeram política, eles saboletaram no poder, querendo ficar 20 anos no poder, não fizeram porra nenhuma para educação, da saúde a gente está falando aqui, né? Que foi um desastre. E na área internacional, tem vários desastres para a gente falar aqui. O país voltou para o mapa da fome, uma caralhada de escola cívico-militar, que inclusive essa semana a ONU recomendou que a gente parasse com isso, de escola cívico-militar. Vocês viram? Não. Eu trago aqui. Sabe o que eu queria aproveitar? E, sobretudo, o que eles fizeram com a questão de desinformação e notícias falsas é muito sério. Uma pessoa do meu convívio, uma famosa tia do Zap, né? Ela postou no Instagram uma mulher falando sobre Chico Buarque, que foi uma coisa que é um misto de nojo e preocupação de como as pessoas podem ser tão burras e tão tapadas. Porque ela fala que ela admira muito o Chico Buarque, gosta muito do Chico Buarque, que o Chico fez Cálice, que é uma música contra a censura e não sei o quê, e que agora, por causa da hidrocefalia, que causa esquecimento e não sei o quê, por isso que ele está falando sem anistia, porque senão o Chico ia estar junto. Sabe assim, é uma coisa tão bizarra para colocar na cabeça dessas pessoas que a gente vive realmente uma ditadura, e a quantidade de comentários que a gente recebe aqui falando de ditadura. Então, até aproveito para falar para os haters que, cara, se nós vivêssemos uma ditadura, você não poderia escrever esse monte de merda do nosso canal. Pois é. Se você pode escrever esse monte de merda no nosso canal, em outros canais, inclusive se lugares como o Brasil Paralelo pode fazer conteúdo, Revista Oeste, é porque nós não vivemos numa ditadura. Até gente, cara. Até gente. Primeira crítica que a gente fizesse ao Haddad. Primeira vez que a gente falasse aqui, tem que estatizar o Banco Central. Porque desde que privatizou o Banco Central, tá pior ainda. Toda a política monetária agora é em função do interesse da dívida de juros. Pronto, a gente ia cair e nunca mais ia voltar. É simples, né? É simples. Exatamente. Então, esse vídeo que eu mandei pro Claudinho agora, né, Claudinho? Hoje rolou muito assim, né? O pessoal vai falar que o Maurício está inventando tudo, que ele não era próximo do Bolsonaro. E acho que esse vídeo é bom a gente lembrar. Por algum motivo, da Atena está aqui também. Já desafiei o Alexandre Moraes que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar tudo para ele.
Não, caralho, era muito tosco, cara. Ainda bem que a gente não tem mais essa porra na presidência. Meu medo é que volte ou que a gente consiga colocar um pior ali. Mas, porra, Cid, negócio com Putin é assim. Pelo amor de Deus, Bolsonaro. Porra, que negócio com Putin, cara. Que negócio com Putin. Porra. Tá que pariu de fuder, né? Aí a gente vê o Putin recebendo o Lula totalmente diferente do que recebia. Pois é, exatamente. No mundo inteiro. Um negócio com o Putin assim, com o Biden assado. Ele tinha um ótimo relacionamento com o Biden, né? Tinha, pois é. Ele ameaçou o Biden, cara. Vocês lembram disso? Cara, é bizarro. Ele ameaçou os Estados Unidos. Era um negócio de como é que era. Primeiro vai no diálogo, depois vai ser na arma. Um negócio assim. Ele falou isso pro pai, ele falou isso pro Biden, cara. Pelo amor de Deus. E com o Ernesto Araújo, né? Ernesto Araújo, é que o nosso exército, que não consegue nem imprimir uma minuta de golpe sem ser pego, ia conseguir entrar numa guerra com os Estados Unidos. Cara, mas eu acho que... Com a inteligência do nosso exército. A gente vai ter que... É que eu sei que é difícil, que os caras, se encastelaram no Estado lá e estão lá, mas depois que você vê tudo que esses caras fizeram, cara, vai ter que pensar... Fernando, eu lembrei. O Biden estava ameaçando barreira comercial, sancionar países condicionando a preservação da Amazônia. Foi né? Isso aí. E aí o Bolsonaro falou, quando acaba a saliva tem que ter pólvora. Ou seja, dando assim para o Biden não dar pitaco na Amazônia, né? Para não falar em sancionar país nenhum da Amazônia, porque tem que ser um diálogo e que qualquer coisa ele poderia partir para a pólvora. E é o mesmo Bolsonaro que bateu palma para quando o Trump sancionou o mundo todo. Não, cara, era realmente... Mas ele chegou lá também, ele não tinha... Isso aí não tinha preparo nenhum para ser presidente da República. Nenhum, assim. Foi... Tudo bem, tem a questão da extrema-direita mundial e tudo, mas foi um acidente também, né? Puta que pariu, né? Acidente, assim, por tudo que aconteceu, impeachment... Um não, literalmente, se não fosse a facada... A Globo criminalizando, a grande imprensa criminalizando a política e a esquerda, né? Vocês não dão mérito para facada? Eu dou muito mérito para facada. Não, também, né? Também. Eu acho que a facada elegeu e a Zambelli não deixou reeleger. Tá? Porque foi tudo perto da eleição, assim, né?